Fala galera do Cirão Carioca, vocês das redes do Ciro. Nós estamos aqui com a honra com o professor Mauro Benevides. É uma honra porque já tínhamos entrevistado o Marconi, entrevistamos o Ciro, entrevistamos todo mundo. Só contava e outro foi importante na equipe do Ciro. É uma honra ter aqui o senhor conosco. Bom, eu que agradeço a oportunidade, mandar um abraço a toda a galera que nos vê, nos escuta nesse instante e tratar de dois assuntos que marcaram a campanha presidencial. Cabia a mim naquele momento a coordenação do programa econômico, o Marconi o programa como um todo, e lá duas ações ficaram muito claras. A primeira delas, quando nós propusemos o retorno da cobrança do imposto de renda sobre lucros e dividendos. No mundo inteiro, salvo Brasil e Estônia, nós não cobramos. Portanto, quando um banco, determinado banco aqui no nosso país, distribuiu agora no passado 21 bilhões de reais para os seus acionistas, e dentre esses acionistas, 3 famílias, 3 pessoas receberam 9 bilhões de reais sem pagar um único centavo de imposto de renda, é notório que isso precisa ser. E quando nós apresentamos, ninguém tinha falado nisso, todo mundo era contra. Logo em seguida, mais imposto. É porque essa alteração é para tornar a carga tributária brasileira mais justa. Você cria o imposto de renda sobre os dividendos e vai diminuir o imposto de renda da pessoa física, por exemplo. Então, não é aumentar a carga tributária, mas é você aumentar a justiça fiscal desse país. Não faz sentido um queijo suíço ter alíquota de PIS e COFINS zero nesse país. Isso é fruto de um lobby que colocaram lá essa especificidade de queijo dentro da cesta básica brasileira, o que permite você ter zero desse imposto dessa questão. Portanto, nós trabalhamos muito fortemente contra isso. Mas temos o segundo ponto. O segundo ponto eu queria perguntar. O Paulo Guedes, Bolsonaro agora está dizendo que quer um sistema de capitalização na Previdência brasileira, sendo que essa foi uma proposta do Ciro. Então, a dúvida que está batendo é, qual é a diferença entre propósitos? Primeiro, deixar claro que nós iniciamos a propositura de instalar no Brasil o sistema de capitalização de contas individuais. Por que esse termo é importante? E quando comecei a falar isso, o Valor Econômico saiu com a página inteira, onde eu tive a oportunidade de explicar de maneira mais detalhada e vou fazer isso agora. Primeiro que nós não defendemos o sistema de capitalização puro, como ele está propondo, que é o modelo chileno, ou seja, não existe o modelo de repartição para parte dos salários. Vamos separar. O que é o modelo de repartição? O modelo de repartição é aquele modelo onde os atuais trabalhadores pagam os aposentados de ontem, que ainda estão hoje em vida. Como a taxa de natalidade caiu muito no Brasil e a longevidade das pessoas aumentaram, o que é que está acontecendo? O que os ativos contribuem, esse valor não é suficiente para pagar os aposentados. Portanto, uma correção no sistema de repartição precisa ser feita. Então você precisa fazer duas coisas: ajustar o regime de repartição, mas criar o regime de capitalização para salários altos. O que é que significa isso? Vamos explicar. Aqui no Brasil, nós estamos propondo quem ganhar acima do teto do INSS, que isso é o caso do serviço público, são os grandes salários do setor público. Se ele ganha 10 mil reais, por exemplo, até 5.600, ele fica no regime de repartição, ou seja, ainda os ativos pagando pelos inativos de ontem, mas o que ganharem acima desse teto, então 10 mil menos 5.600 dá 4.400. Esse dinheiro ele pode ir para o regime de capitalização. Neste caso, a contribuição é não somente a alíquota hoje do governo federal é 11%, contribuição de 11%, mas o governo, aliás, a alíquota que está definida para o setor público federal é 8,5%. 8,5% do salário dele, e o governo federal também coloca 8,5%. Ou do que agora o governo federal está propondo, portanto, retirando da gente a ideia que foi proposta e fomos muito criticados por isso. Eles não defendiam isso, agora resolveram defender. E ainda fazem de uma maneira desigual,
porque estão propondo o regime de capitalização somente com a contribuição do trabalhador, o que, portanto, deixa a aposentadoria no longo prazo um valor muito pequeno. Até o Chile, que foi o grande promotor desse sistema de capitalização puro com contribuição somente do trabalhador, nesse momento, o governo federal está propondo uma contribuição de 4% patronal, seja do setor privado, seja do setor público, para poder realmente dar mais sustentabilidade. E isso nós já propusemos desde a campanha. O Chile voltou atrás. Voltou para começar a se assemelhar com aquilo que nós estamos propondo. E como é que o Chile foi capaz? Porque na época era uma ditadura de Pinochet, que conseguiu impor isso com a contribuição única, pequena, o que desagora agora, nesse instante, numa aposentadoria muito baixa e que, portanto, não teve condição de sustentabilidade ao longo dos anos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em alguns países, algumas categorias que são um pouco mais dinâmicas, ganham um pouco mais, eles têm aposentadorias de fundos de aposentadoria pública. O seu programa contemplaria isso ou tem algum estudo em relação a isso? Bom, eu preciso saber se você está falando do servidor público autárquico, porque esse estatutário, a regra específica dessa. Agora tem das empresas públicas, como tem a Petrobras, como tem a Caixa Econômica, como tem o Banco do Brasil, aí nesse petroleiros, por exemplo. Petroleiros. Então o sistema de previdência dele está com problemas sérios por a seguinte razão. A preservação do valor das contribuições desses fundos, eles foram aplicados em ativos que micaram, ou seja, que não tiveram o retorno esperado daquela aplicação, ou seja, houve inclusive má fé na aplicação desses recursos, por exemplo. O que acabou dando um déficit atuarial desses fundos, inclusive dos Correios, também é um outro. Bom, eu preciso saber se é irrecuperável ou não. Eu sei que eles têm um déficit muito grande, estão aumentando, inclusive, a contribuição previdenciária para ver se sana ou diminui, pelo menos, esse déficit atuarial que está criado lá. E aí é um outro sistema. Lá tem que ser, eu defendo lá, realmente, um fundo em que a sustentação da patronal e do servidor seja suficiente. O governo federal não deve colocar, o Tesouro Nacional não deve colocar dinheiro da população como um todo para poder sanar déficits em função de gerências que não foram bem feitas. Por isso, para terminar, eu defendo nessa capitalização que esses fundos possam ter como lastros o título público federal. Porque se for abrir muito para a aplicação em todos os títulos, inclusive privados, pode um dia acontecer de novo. Então, mas ainda a minha equipe, ainda de meus colegas professores, ainda estão analisando realmente a melhor forma de formar essa gerência. É isso que a gente queria saber. Gente, o professor Benevitti, para quem não sabe, ele é um dos responsáveis pela saúde financeira do Ceará, o único estado no Brasil que ficou equilibrado durante a crise. Deu show na campanha presidencial, na entrevista Globo News. O senhor chamou a atenção pelo seu brilhantismo, a sua didática. E para encerrar, uma polêmica que está atual no governo Bolsonaro. Tem como fazer uma reforma da Previdência que solucione o problema sem contar os militares, sem falar de privilégio? Bom, primeiro eu quero ter a oportunidade de me apresentar a você, meu caro amigo, meu caro trabalhador que nos escuta e nos vê nesse instante, dizer que eu venho já há muitos anos com essa experiência não só da academia. Eu sou professor lá do doutorado em Economia da Universidade Federal do Ceará, mas tenho vivido o serviço público muito intensamente. E eu não vou dizer o ano, mas quando o Ciro foi prefeito de Fortaleza, eu tinha recém-chegado dos Estados Unidos, eu fui secretário da Fazenda, reorganizei a prefeitura de Fortaleza e de lá para cá, eu vou falar só desses últimos 12 anos que eu fui secretário da Fazenda do governo do estado do Ceará. Isso permitiu que o estado do Ceará hoje seja o estado de maior volume de investimentos. Quando você olha a receita de cada estado, o Ceará é o estado de maior volume de investimento de todos os estados brasileiros. Não teve crise de 15, 16, isso não nos conseguiu afetar porque nós nos preparamos para poder, se esse momento chegasse, o Ceará fosse capaz, portanto, de produzir não só um ajuste fiscal, mas um ajuste fiscal que resultasse
na ampliação, no aumento da capacidade de investir do governo estadual, ou seja, na capacidade de atender às demandas da nossa população cearense, que era fazer mais educação. Aliás, das 100 melhores escolas de ensino fundamental brasileiras, nós temos as 82 melhores. Agora no ensino médio, saímos do 12º para o 3º e queremos para o ano também ser o maior volume de escolas de ensino médio do país, ser aquelas de todo resultante de um trabalho, de um planejamento que foi feito nessa área educacional, até porque você só transforma uma sociedade se você der educação para as pessoas terem massa crítica, saberem compreender melhor os problemas, apresentar soluções, porque nós não podemos ser somente críticos dessa ou daquela política. Precisamos contribuir qual é a melhor maneira de fazer. E a sua pergunta, mais uma vez aqui para a população identificar. Vamos lá. Porque a polêmica tem como fazer uma reforma da Previdência sem incluir os militares? Vamos lá. Mexer nos privilégios? O déficit da Previdência do governo federal é da ordem de 90 bilhões de reais. O déficit da Previdência, se você fizer a separação somente dos militares, isso dá aproximadamente 44 bilhões de reais. Portanto, há uma contribuição realmente muito forte para esse déficit, que precisa ser... Eu compreendo que eles possam ter até uma alíquota diferenciada, possa ter um tempo diferenciado, mas jamais... É uma função diferente. Nós temos que reconhecer isso agora. Agora, não pode ficar sem qualquer contribuição, porque esse é um valor que está realmente drenando essa capacidade do governo federal de atender a população brasileira, e com certeza, com essa compreensão que acabo de frisar, eu acho que tem como construir com eles próprios essa nova inserção deles dentro da estrutura previdenciária que vai ser proporcionado lá na Câmara dos Deputados. O nosso partido vai fazer uma discussão grande em todo o país, exatamente para compreender essas diferenças e apresentar a melhor proposta, porque só o PDT tem esses cálculos hoje feitos, não só para o governo federal, mas tem esses cálculos feitos também para todos os estados brasileiros. O governo federal, 90 bilhões. Quando você junta o déficit do regime próprio de previdência de todos os estados brasileiros, e o Rio de Janeiro é um estado também com grandes problemas nessa área, aqui é 100 bilhões. Portanto, se você somar 100 com 90, dá 190 bilhões no regime próprio de previdência do servidor público, o que precisa, inequivocamente, de uma transformação e rápida, porque já tem aí uns 17, 18 estados com problemas graves, chegando a tal ponto que não conseguem, não só não investem, não pagam os seus fornecedores, estão atrasando o pagamento dos seus servidores. E eu não estou falando de estados menos desenvolvidos, não. Como está com dificuldade o Rio Grande do Norte, como está com dificuldade o Sergipe, estou falando de estados muito mais pujantes financeiramente, como é o caso do Rio Grande do Sul, que está pagando o servidor de 3 vezes. Minas Gerais, quem diria Minas Gerais, esse polo inclusive industrial, que Minas é, também pagando de 3 vezes, e o Rio de Janeiro, também estando com problemas graves que precisa ser equacionado, e é porque o Rio conseguiu do governo federal, depois de lei aprovada no Congresso Nacional, 3 anos de carência sem pagar sua dívida pública. O governo federal está pagando toda essa dívida por ele. Portanto, se ele não fizer o ajuste nesses 2 anos, já o pagamento volta, e aí como é que vai pagar? Volta para a mesma situação inicial. Essa ponderação a gente precisa fazer também ao povo do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado pela participação. Agora com essa oposição construtiva, eu creio que os escolas qualificados como o senhor terão um grande destaque, elucidando a população brasileira do que está acontecendo e trazendo a resposta e a alternativa de um projeto que possa desenvolver o nosso país. E eu vou cumprir esse papel, e eu dizia para o presidente Lupe e para o líder André e para o nosso futuro presidente Ciro Gomes, eu vou preparar assim uma coisa, 3, 4 páginas com alguns números de uma maneira bem didática, que eu quero apresentar também aos meus colegas, deputados federais e senadores lá do Congresso Nacional, para que o partido tenha uma voz uníssona de como explicar isso para a população brasileira, como se contrapor a essa proposta que o governo federal vai enviar ao Congresso Nacional. Eu espero que isso possa
possa se tornar mais compreensível para a população brasileira, porque tem o seguinte dado: a Previdência, ela consome hoje do governo federal aproximadamente 700 bilhões de reais, ao mesmo tempo em que o governo federal gasta 129 com saúde e 120 com educação. Vejam a disparidade entre o processo de alocação de recursos. Agora tem um terceiro item que eu preciso falar, que é o pagamento de juros da dívida pública. O Brasil anualmente está consumindo entre 370 a 400 bilhões de reais da dívida pública brasileira, que esse tratamento também precisa ser melhor compreendido dentro da condução da política monetária, e isso é um outro papel. Recentemente, a Câmara dos Deputados discutiu por que os juros são tão elevados no Brasil. Nós fizemos uma apresentação lá, mostrando como isso poderia ser melhor ajustado, e eu fico, portanto, com compromisso com todos vocês de dar o meu melhor para contribuir com o Congresso Nacional e com o povo brasileiro. Muito obrigado, professor. Siga o professor, siga as nossas redes sociais de apoiadores Ciro Gomes, Cirão Carioca, Twitter Cirão Carioca, Ciro Gomes Memes, no Instagram, no YouTube. Agora tem o pessoal fazendo material. Vinícius, agradecimento. Só queria agradecer aí a audiência do Cirão Carioca e desejar um bom mandato para o deputado Mauro. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Fica junto aí, galera. Vamos junto.